Olá pessoal, mais um vídeo da série 1000 questões de matemática de escolas militares, tá? O 1000 QMAT, sobre equações algébricas, sobre polinômios, tá? Então o problema da AFA diz assim: qual das afirmações abaixo é verdadeira? Então diz assim, ó, se o polinômio p de x, que é igual a x à terceira, mais o azão x ao quadrado, mais bzão x mais 8, é divisível por x menos 1 e por x mais 2. Então, o resto da divisão de p de x por x menos 3 é menos 6. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que descobrir o valor do azão e do bzão para ver se esse polinômio é divisível por isso aqui, ou melhor, se esse polinômio, quando dividido por x menos 3, dá menos 6, tá bom? Para isso, o que eu vou usar? Eu vou usar o teorema do resto, né? Esses dias alguém falou, esse é o teorema do resto. Então, o teorema do resto diz o seguinte, ó. Eu pego um polinômio p de x, tá? E eu divido ele por um polinômio d de x. Por exemplo, esse aqui é um d de x, tá? Ó, x menos 1, ou x mais 2, ou x menos 3. Então, eu pego p de x e divido por um polinômio d de x. Ele vai dar um quociente q de x, mais um resto, que às vezes é em função de x, mas às vezes é constante, tá bom? Tá, mas como é que eu vou usar isso aqui? Veja, quando eu ponho a raiz do divisor, por exemplo, esse divisor aqui é do tipo x menos um r aqui, né? Tá? Então, a raiz do divisor. Então, qual é o valor de x que faz isso aqui ser zero? É 1. Então, quando eu colocar no lugar de x 1, quer dizer que p de 1 vai ser o resto da divisão desse polinômio, né? Do polinômio p de x por d x menos 1. Tá? Deixa eu explicar melhor. Ó, eu pego um polinômio p de x, de novo, p de x, e vou dividir por um binômio, por exemplo, x menos r. Tá? Isso vai dar um quociente q de x e vai dar um resto r de x. Tá bom? Então, isso daqui significa o quê? Que p de x ele vai ser igual a esse resultado, q de x, vezes o x menos r, mais o resto, certo? Só que quando eu colocar o r no lugar do x, isso aqui vai ficar o quê? P de r vai ser igual a q de r, vezes r menos r, mais r de r, né? O resto r de x. Só que r menos r dá o quê? Dá zero. Então, q de r vezes r menos r dá zero. Então, quer dizer que p de r vai ser igual ao resto. Tá? O resto de r. Mas, às vezes, o resto aqui ele é uma constante. Tá? Então, quando ele diz que o p de x é divisível por x menos 1, o que ele está me dizendo? Ele está me dizendo que p de 1 vai ser igual a zero. Por quê? Porque quando eu dividir isso aqui, como ele é divisível, o resto tem que ser zero. E então o p de 1, que é o valor que faz isso aqui ser zero, tem que ser igual a zero. Tá? E ele diz também que é divisível por x mais 2, que é a mesma coisa que x menos menos 2, né? Ou a raiz desse aqui é menos 2. Ou seja, ele está dizendo que p de menos 2 também é zero. Tá? E ele quer que eu comprove que p de 3 é igual a menos 6. Ele quer saber se isso daqui é verdade. Ó. Então, eu vou usar esse e esse para descobrir o a e o b, para descobrir o polinômio. Depois, eu pego e jogo no polinômio o 3 e verifico se o resultado dá menos 6. Se o resultado dá menos 6 é porque é verdadeiro. Se o resultado não der menos 6 é porque é falso. Tá? Então, eu vou fazer aqui. Vou fazer nesse papel aqui mesmo. Né? Então, tá aqui. Ó. Quando x é 1, vai ficar o quê? Então, p de 1 vai ser o quê? 1 ao cubo é 1, mais 1 ao quadrado, 1 vezes a mais a, mais b vezes 1b, mais 8, igual a zero. Tá? Então, daqui sai o quê? Que a mais b igual a menos 9. Certo? Vou usar esse aqui. Ó. Então, p de menos 2
é igual a quê? Então, menos 2 ao cubo dá menos 8. Menos 2 ao quadrado, 4 vezes A mais 4A. Menos 2 vezes B, menos 2B. Mais 8 tem que ser igual a zero. Tá? Então, menos 8 com 8 dá zero. Então, ficou 4A menos 2B igual a zero. Que eu posso dividir tudo por 2. E isso daqui vai me dar 2A menos B igual a zero. Tá vendo? Eu dividi tudo por 2 porque tudo igual a zero, né? Então, 4A dividido por 2, 2A. Menos 2B dividido por 2, menos B. E 0 dividido por 2 dá zero. Veja que essas duas equações aqui, ó, elas formam um sistema. E que eu posso resolver somando, né? Então, ó, A mais 2A, 3A. Mais B com menos B, 0. Menos 9 com 0, menos 9. Então, daqui sai que o A é menos 3. Tá? Bom, eu tendo o A menos 3, eu jogo em qualquer uma das duas e descubro o B. Então, eu vou jogar aqui, ó. Menos 3 mais B é igual a menos 9. Então, quer dizer que B é igual a menos 6. Tá vendo? Então, com isso, eu já descobri qual que é o polinômio P de x. Tá? Olha lá. Então, P de x vai ser o quê? Vou escrever aqui embaixo. Cara. P de x vai ser igual a quê? X à terceira menos 3x ao quadrado menos 6x mais 8. Tá? Vamos conferir aqui. Ó. Tá? Ó. X à terceira menos 3x ao quadrado menos 6x mais 8. Agora eu tenho que conferir se P de 3 é igual a menos 6. Então, vamos lá. Então, P de 3 é igual a quê? 3 ao cubo, 27. Menos 3 vezes 3 ao quadrado dá 9. Então, menos 3 vezes 9 dá menos 27. Menos 6 vezes 3 dá menos... vezes 3, né? Menos 18 mais 8. Então, aqui, 27 com menos 27 sai fora. Menos 18 mais 8 dá menos 10. Ou seja, isso daqui não é verdade. Isso aqui não é verdade, tá? Então, isso daqui é mentira. Porque P de 3 é igual a 10. Ó. P de 3 é igual a menos 10. Menos 10. Então, isso aqui está errado. Não é verdade essa. Tá bom? Vamos para a segunda. Então, diz assim, a função y é igual a cosseno x menos seno x, somente em termos de seno x é dada por y é igual a... O que ele quer dizer somente em termos de seno x? Então, eu não posso ter cosseno x, eu só posso ter seno x. E é o que aparece aqui, ó. Aqui só aparece seno de uma constante mais x, né? Então, eu tenho que transformar esse cosseno x em alguma coisa com seno. Aí você fala, mas como é que eu transformo cosseno em seno? Ué, arco complementar. Então, por exemplo, seno de π sobre 2 menos x é igual a cosseno x. Não é? Seno de π sobre 2 menos x é cosseno x. Então, eu vou colocar no lugar desse cosseno x, esse seno de π sobre 2 menos x. Tá? Então, vai ficar assim, ó. Então, é a letra B aqui, ó. Então, vai ficar y é igual a seno de π sobre 2 menos x menos seno x. Tá? Tá, e agora, o que eu faço? Veja, agora eu tenho uma subtração de senos, e eu posso transformar isso numa multiplicação, tá? É aquele tal do P mais Q sobre 2 e P menos Q sobre 2. Então, isso daqui vai ser o quê? Vai ser duas vezes, tá? Duas vezes cosseno da soma dos dois. Então, π sobre 2 menos x mais x sobre 2 vezes seno da subtração dos dois. Vai ficar apertado aqui, né? Vou colocar aqui embaixo. Ó. Seno, tá? Vezes seno da subtração dos dois. Então, vai ficar π sobre 2 menos x sobre 2. Tá vendo? Então, uma subtração eu transformei numa multiplicação. Tá? Esse menos x corta com mais x, e π sobre 2 dá π sobre 4. Então, isso aqui vai ficar 2 vezes cosseno de π sobre 4, vezes,
E esse daqui vai ficar o quê? Seno de π sobre 2 menos x com menos x menos 2x. Π sobre 2 dá π sobre 4. Então, isso aqui vai ficar seno de π sobre 4 e menos 2x sobre 2 dá menos x. Tá? Só que cosseno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. Tá? Isso daqui ó, é raiz de 2 sobre 2. E o 2 corta com 2 aqui, então isso aqui vai ficar o quê? Raiz de 2 seno de π sobre 4 menos x. Tá? Então, agora vamos ver lá se é isso que está aparecendo aqui. Não, aqui está aparecendo o quê? Raiz de 2 vezes seno de π sobre 4, só que mais x e não menos x. Então, isso aqui está errado também. Tá bom? Essa letra C diz assim, ó, se os números A, B e 1 são raízes da equação x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 11x menos 6 igual a 0, então A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a 12. Então, eu tenho que descobrir quanto é A ao quadrado mais B ao quadrado. Tá bom? Bom, então, Azão, Bzão e 1 são raízes da equação, certo? Então, calma aí. Então, olha só. Então, essa aqui é a letra C. Então, Azão mais Bzão mais 1 é igual a quê? Então, vou usar as relações de Girardi, tá? Aqui, as relações de Girardi diz o seguinte, que são 3 raízes, né? Porque é a equação do terceiro grau. Então, x1 mais x2 mais x3 vai ser o quê? Menos o coeficiente do x ao quadrado. Então, menos 6 dá 6 sobre esse daqui, né? Eu costumo dizer que é menos b sobre a, tá? Não confunda com esse a e b aqui. É menos b, ou seja, menos esse coeficiente sobre o coeficiente desse. Então, menos 6 dá 6, dividido por 1, 6. Então, quer dizer que a soma das raízes é igual a 6, certo? A soma das raízes é Azão mais Bzão mais 1. Então, tá aqui. Azão mais Bzão mais 1 é igual a 6. Correto? Só que se eu pegar e levar os dois lados ao quadrado, eu mantenho a identidade. Então, isso daqui ao quadrado vai ser o quê? Vai ser Azão ao quadrado mais Bzão ao quadrado mais 1 ao quadrado. Aí você fala, não é isso, não tem que multiplicar. Sim, não terminei. Tá? Mais. Então, A vezes A, Azão. A vezes B e A vezes 1. Depois vai ser B vezes A, B vezes B e B vezes 1. E depois 1 vezes A, 1 vezes B e 1 vezes 1. Então, esse Azão vezes Azão está aqui. Bzão vezes Bzão está aqui. 1 vezes 1 está aqui. Só que o A vezes B e depois o B vezes A vai ficar o quê? 2 vezes AB. Tá? O A vezes 1 e depois 1 vezes A vai dar 2 vezes A. Tá? O B vezes 1 e depois 1 vezes B vai dar 2 vezes B. Então, 2 vezes B. Tá? E acabou, né? Que é esse com esse, esse com esse. Tá lá. Daí, esse com esse, esse com esse. Então, tá aqui, tá aqui. Depois, esse com esse com esse. Então, tá aqui. Então, é 2 vezes isso aqui. Tá bom? Agora, detalhe, hein? Cuidado. Isso daqui é A vezes 1. E esse aqui é B vezes 1. Por quê? Porque isso daqui eu também consigo esse valor aqui tirando das relações de Girardi. Veja. x1 vezes x2 mais x1 vezes x3 mais x2 vezes x3 é o quê? É C sobre A. E o C é o coeficiente do x dividido por o coeficiente desse. Então, isso aqui dá 11. Como esse aqui é menos, esse aqui é mais. Então, 11 sobre 1, que é 11. Então, essa soma aqui, né, das raízes multiplicando 2 a 2, dá 11. E isso daqui é justamente essa soma, ó. A vezes B, A vezes 1, B vezes 1. Então, essa aqui é a soma. São as raízes multiplicando, é a soma das raízes multiplicando 2 a 2. Então, esse valor aqui é o quê? É 11. Então, eu obtive o quê até agora? Detalhe. Então, isso daqui é tudo isso aqui, né? Igual a 6 ao quadrado, 36. Então, agora eu vou isolar A ao quadrado e B ao quadrado. Então, vai ficar A ao quadrado mais B ao quadrado. Vai ser o quê? 36. Esse 1 aqui foi para lá, menos 1. E isso tudo aqui, que eu descobri aqui em cima, que é 11. Então, esse aqui é 11. 11 vezes 2, 22, que foi para lá, menos 22.
Então, a ao quadrado mais b ao quadrado é igual a quê? 36 menos 22 dá 14. 14 menos 1, 13. E aqui diz que é 12. Então, está errada também. Bom, então a resposta certa é a letra D. Mas não vamos ficar só nisso, né? Vamos ver como é que resolve essa letra D. Então, diz assim, ó. Se o conjunto S é os valores de x pertencentes aos reais, tal que módulo de seno x é menor do que meio. E aqui começa a primeira questão aqui. Vamos analisar aqui o que é isso aqui. Quais são esses valores de x? Tá bom? Então, ó, se seno x, se módulo de seno x é menor do que meio, quer dizer que o seno x é menor do que meio e é maior do que o menos meio. Tá? Porque é um módulo. Então, veja, quando o módulo for, quando o seno x for menos meio, módulo de menos meio é meio. Então, quando o seno x for menos 1/4, o módulo de menos 1/4 é 1/4. Então, 1/4 é menor do que meio. Tá? Então, para que esse módulo aqui seja, quer dizer que o quê? Que o seno x tem que ser maior do que menos meio e tem que ser menor do que meio. Tá? Ele tem que estar entre o menos meio e meio. E isso aqui no ciclo trigonométrico é o quê? Então, pega o ciclo trigonométrico e lembra que o seno é medido na vertical, né? O seno é medido na vertical. Então, aqui está o meio e aqui está o menos meio. Então, os arcos que geram o seno aqui no meio, né? Porque o seno x tem que estar entre o menos meio e meio. Então, os arcos, para gerar esse seno aqui, eles têm que cair o quê? Eles têm que cair aqui e aqui. Então, qualquer arco que cair aqui, dá 10, volta e para aqui, dá o seno entre menos meio e meio. Qualquer arco que der tantas voltas para cá e para aqui, vai dar um seno que cai entre menos meio e meio. Tá? Tá. Agora é o seguinte. No primeiro quadrante, ou melhor, na primeira volta, que arco é esse aqui? Esse aqui é o 30 graus, ó. É o 30 graus, né? 30 graus. Na verdade, o arco aqui é o quê? É o π sobre 6, que é o 30 graus. Tá? É o equivalente, né, ao π sobre 6 radianos, que é radianos. Tá? Então, esse daqui vai ser o quê? Vai ser π sobre 6, 2π sobre 6, 3π sobre 6, 4π sobre 6, 5π sobre 6. 5π sobre 6. 6π sobre 6, 7π sobre 6. Aqui é o 7π sobre 6. 8π sobre 6, 9π sobre 6, 10π sobre 6. Aqui é o 11π sobre 6. Tá? Então, no primeiro quadrante, qualquer arco que cair do 0 aqui até aqui, do 5π sobre 6 até o 7π sobre 6, e do 11π sobre 6 até o 2π, né, que aqui coincide com o 2π. Então, qualquer arco que cair nesse intervalo vai gerar isso aqui. Tá bom? Então, essa é a preliminar do conjunto S. Agora vamos ver o conjunto T. E conjunto T, o x pertencente aos reais, tal que menos 1 seja menor do que cosseno x, que seja menor do que 0. Ou seja, cosseno x tem que estar entre menos 1 e 0. Tá? Então, vou fazer um ciclo trigonométrico aqui também. Então, vou colocar aqui, ó, menos 1 menor do que cosseno x, menor do que 0. Então, um ciclo trigonométrico aqui também. Tá? Agora, lembrando que o cosseno é medido no eixo horizontal. Então, cosseno é igual a 0 aqui, cosseno é igual a menos 1 aqui. Então, quer dizer que o cosseno x tem que cair nesse intervalo. Ou seja, o x, no primeiro quadrante, tem que ser um arco que vai do π sobre 2 até o 3π sobre 2. No primeiro quadrante. Não, na primeira volta, desculpa. Tá? Então, qualquer arco que cair aqui, o cosseno está no intervalo de 0 a menos 1. Caiu aqui, cosseno está no intervalo de 0 a menos 1. Então, qualquer arco que cair nesse intervalo aqui. Tá bom? Agora aqui, diz, então, S interseção T é igual a x pertencente ao R, tal que 5π sobre 6 menor que x menor que 7π sobre 6. Aí aqui ele diz, ó, para 0 menor que x menor que 2π. Então, para todos esses conjuntos aqui, o x tem que estar na primeira volta. Tá? Então, como eu já tinha lido antes,
eu já percebi que é na primeira volta. Então, na primeira volta, tá? O arco tem que cair aqui, ó. E na primeira volta, no segundo, no conjunto T, o arco tem que cair aqui. Agora eu quero saber a interseção de ST. Para fazer a interseção, eu vou fazer um ciclo só. Fazer um ciclo trigonométrico só. Tá? Então, esse do conjunto T, o arco cai aqui. Eu vou fazer um pouquinho por fora aqui. Ó. O arco cai aqui. Ó. Conjunto T. Do conjunto S, o arco vai cair aqui, ó, entre o π sobre 3, aqui o 11π sobre 6, então cai aqui, e aqui, né, aqui sai o 5π sobre 6, e aqui o 7π sobre 6. Então, o arco cai aqui, ó. Então, a interseção, quer dizer, tem que satisfazer o primeiro e o segundo. Ou seja, tem que ser um arco que satisfaz os dois, que está nos dois conjuntos. Então, o arco que satisfaz os dois conjuntos é esse aqui, ó. É esse aqui, ó. Tá vendo que tá aqui? E tá aqui? Esse aqui tá aqui, mas não tá nesse outro. Então, é esse intervalo aqui. Tá? Então, quer dizer que o x, na primeira volta, tem que ser o x que está entre 5π sobre 6 e 7π sobre 6, sem incluir eles, tá? Por que sem incluir? Porque aqui não inclui os extremos, apesar de que aqui tanto faz, né? Mas aqui, ó, não inclui os extremos, tá? Então, o seno não pode ser nem meio, nem menos meio, tá? Se ele pudesse ser menor ou igual, aí tudo bem, inclui o extremo, mas como não inclui, então é o arco que está entre 5π sobre 6 e 7π sobre 6. Aí você olha aqui, está aqui, ó. X pertencente aos reais está o quê? 5π sobre 6 seja menor do que x, que tem que ser menor do que 7π sobre 6, ou seja, maior, né? X maior do que 5π sobre 6, está aqui, maior, e menor que 7π sobre 6, menor é para cá. Então, está aqui, ó, nesse intervalo. Então, esse aqui é o que está certo. Realmente está certo. Tá? Esse é um problema que envolve aqui polinômios, equações algébricas, né? Mas também está envolvendo aqui trigonometria. Tá? É um probleminha bem completo, tá bom? Se você ficou com alguma dúvida, por favor, poste nos comentários desse vídeo, que eu terei o prazer de resolver, de explicar, de fazer você entender melhor isso aqui, tá bom? Mas sempre tem que ter sua pergunta. Não adianta você chegar lá e escrever, não entendi nada, porque eu não vou te responder, não vou te ajudar e você não vai aprender mais nada. Agora, se você chegar lá e colocar a sua dúvida, eu não entendi por que isso aqui. Porque como é que você chegou nesse número? Da onde que vem isso? Aí eu explico, sem problema nenhum, e tira a sua dúvida, tá bom? Curta o vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe com quem você conhece o que tem aprendido por aqui, tá bom? Segue a playlist que está aqui, vamos que vamos, e até a próxima.